Prezados irmãos, prezadas irmãs, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês. E a temática de hoje será verniz social. Lembro a vocês que o título deste livro, Renovando Atitudes e Suas Falas, vem de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E quem é Hamed, o autor do livro, ele tem uma linha muito focada com a psicologia, com a mente humana, com a psique humana. E uma das frases que eu sempre coloco dele aqui é que nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado. Sempre afirma e nos convida a transformar uma mudança para que a gente tenha uma percepção, é aquela história quem sou eu. À medida que eu conheço a mim mesmo, eu começo a ampliar a minha consciência, entender um pouco, uma análise melhor das minhas emoções, dos meus sentimentos e modificar nossos comportamentos inadequados a fim de que nós assumamos a responsabilidade para nossas vidas e não coloque tanta culpa nos outros. O link do Evangelho segundo o Espiritismo que traçam algum ou muitos direcionamentos de tal tema é o capítulo 9, item 6, que diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. E as máscaras, sempre muitos autores espíritas falam a respeito dela. E nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros. Não dá para enganar os outros por um tempo assim, X ou indeterminado. As máscaras um dia elas caem. E se em sociedade, se no trabalho, no quesito laboral, você demonstra ser uma pessoa perfeita, mas em casa é uma pessoa altamente agressiva, um dia essa máscara cai. Ele fala aqui que após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para cumprir a rudez e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. Estou no trabalho, sorrindo para todo mundo, dando bom dia, aquela pessoa perfeita. Aí quando chega em casa, descarrega tudo que é de ruim e maltrata as pessoas em casa. Ou vem uma pandemia, que essa pandemia do Covid, ela veio realmente para tirar muitas máscaras. Muitas pessoas realmente demonstraram quem são, principalmente no âmbito da empatia, de se colocar no lugar do outro e de se perceber como alguém que precisa de tratamento. Pois bem, no lar como somos, é no lar que descortinamos quem somos, é no lar que escorre o verniz da abundância e da caridade que passamos sobre a face e que nos revela como tal nós somos com os nossos familiares. Tira-se aquilo que é bom, aquilo que é caridoso fora, e vem a maldade. Muitas vezes é assim. Infelizmente é assim. Ele diz aqui que trazemos gestos meigos, a voz doce no trabalho, com os amigos, levamos pedras nas mãos e punhos cerrados no ar. Por querer aparentar quem não somos ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por um tempo X, incorporamos personagens de ficção. Aí nós só conhecemos o outro quando a gente realmente vai morar com ele ou com ela. E nós sabemos quem é quem. E muitas vezes os relacionamentos realmente não dão certo. Essa vida de luxúria, essa vida de ficção, querer aparentar o outro, o quanto faz as pessoas sofrerem. Ou casar em virtude de dinheiro, em vez de ser por amor. E a vida vai seguindo seu rumo.
vê o sofrimento sempre em casa, porque infelizmente é uma escolha. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Agora a gente chama vocês para um entendimento e uma lucidez e não se deixar enganar. E as energias, em várias ocasiões, integramos em nós mesmos não só a sociedade visivelmente externa, mas seu contexto invisível composto de regras e ordens sociais e modelos institucionalizados criados arbitrariamente. Captamos através de nossos sentidos espirituais todos os tipos de energias oriundas da população para representar. E se a gente vive e é criado numa sociedade agressiva, temos a tendência a ser agressivos. Que tem luxúria, mesmo pobres, queremos luxar. E isso traz desconforto, porque às vezes a gente agride, muitos agridem os pais para ter uma posse material. Por radares invisíveis e intuitivos, passamos a representar inconscientemente e de forma automática, um procedimento dissimulado sobre a ação de forças poderosas. Utilizamos de arsenais de guerra para ludibriar. E isso vai gerando dor e sofrimento, cada vez mais dor e sofrimento. Eu sempre vejo determinadas reflexões nesses âmbitos, porque muitos pais sofrem com determinados filhos, muitos parceiros ou muitas parceiras sofrem com seus filhos em virtude de determinadas situações envoltas pelo orgulho, vaidade e o apego à matéria. Mas quando ele coloca aqui túmulos caídos, né? Maquiagens impecáveis, óculos luxuosos, joias reluzentes, perfumes caros, roupas da moda, fazem parte do nosso arsenal de guerra para ludibriar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Na realidade, é algo que precisa ser refletido, precisa ser destacado. As pessoas se armam de uma forma mascarada para nos enganar. Acho que ele quer falar nesse sentido. E a gente só cai se nós quisermos. Mas muitas vezes a gente se deixa enganar por falsas ilusões desse mundo. E ele cita aqui a maquiavélica intenção de túmulos caídos, por não nos conhecermos em profundidade, temos medo de mostrar quem realmente nós somos. E acabamos enganando o outro. Tem pessoas que enganam o outro até em termos de sexualidade. Muitas pessoas casam por interesse, mas não gostam do sexo que está vivenciando com aquela pessoa. Engana aquela pessoa. Outros se relacionam mais para ter um status quo e fazem sofrer também a outra pessoa. Aí quando saem do armário vem aquela desilusão que só gera mais dor e sofrimento. Quando vem a situação em que os bens acabam, aí vem também mais dor e sofrimento, porque o amor só existe quando existe o dinheiro, quando o dinheiro acaba, acaba o amor. E esses túmulos caídos fazem parte desse processo que o autor quer nos referir. Reforço a todos que nós devemos sempre respeitar todas as formas de relacionamento, sejam elas homoafetivas, heteroafetivas, temos que respeitar. Os comentários anteriores às vezes acontecem, que eu citei o exemplo, é porque realmente a gente ainda está utilizando máscaras. E com relação à introjeção, um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros e fazemos o papel de artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes, indivíduos de sucesso, e por muito tempo alimentamos a ilusão que somos eles. Vivenciamos tudo isso no processo inconsciente. E essa introjeção, quanto nos atrapalha? Conheço muita gente assim, que atua como um cover, esquece quem é,
ou atua como alguém, um personagem político, e se esquece de quem é. O medo é esse personagem que você está imitando ou aceitando ser um personagem agressivo, um personagem difícil, um personagem preconceituoso ou que não respeite o outro. Isso é um grande problema que pode gerar muitas separações, atritos e violências. E vivemos dessa forma, quando você age assim, uma farsa psicológica de imitação do outro. Lembra que também tem imitações de pessoas que querem imitar outras famílias, posses, bens, às vezes até os filhos. Ah, meu filho do outro passou por vestibular tal, você também tem que fazer e passar, sem seu filho se identificar com a profissão que você quer exigir que ele faça. Ou seja, muitas vezes nós exigimos que nossos filhos utilizem máscaras. E essas novas gerações, muitas vezes, são gerações apáticas, que não têm empatia e não se colocam no lugar do outro, que não têm sentimentos e são muitas vezes agressivas. Ter duas ou mais faces resulta gradativamente em uma psicose da vida mental. Esse mundo bipolar que a gente vive é muito perigoso. Temos que ter muito cuidado onde pisamos, com o que falamos, porque para matar o ser humano com essa psicose mental é só um piscar de olhos. A gente precisa refletir bem. Até nossas funções como pai, mãe ou alguém que cria alguém. Será que nós não temos essa possibilidade de criar crianças que vivem de introjeção e acabam não sendo elas mesmas, né? E aquela frase que eu sempre cito, eu vou ficar aqui lá dizendo que você é amado e respeitado pelo que você é, não pelo que você faz. Ou pelo que você representa, a máscara que você usa. E de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e de que queremos na nossa vida. Eu quero que isso fique realmente bem claro. Bem claro mesmo. Outra situação importante, abandonemos o verniz social. A comunicação afetiva de criatura para criatura acontecerá se não levarmos em consideração sexo, idade e nível socioeconômico. Muitas situações direcionadas a ódio, agressividade, rejeição, que podem levar até a suicídio, separações, agressões, estão direcionadas às vezes a esses quesitos. Devemos abandonar qualquer obediência neurótica aos modelos aprendidos e pré-estabelecidos. A cultura paternalista impositiva, nós precisamos refletir muito bem a respeito dela. Será se ela está trazendo uma integração de união, paz, entendimento na sociedade? Será se eu propor uma educação dialógica ou propor uma educação impositiva, uma educação que tenha uma pedagogia focada no medo, será se vale a pena? Ou eu ter em mente uma comunicação não violenta, que é um tema hoje muito debatido, porque a comunicação não violenta, ela traz como pontos cruciais o respeito ao outro, o entendimento, e ao mesmo tempo a possibilidade de mudança por meio do perdão, do diálogo, de perceber o outro, entendendo as suas vulnerabilidades e o jeito dele ser, partindo de princípios em que a empatia hoje é algo extremamente necessário e que a comunicação violenta, gera apatia. Precisamos muito bem refletir isso, porque quais os filhos que nós estamos colocando hoje em sociedade? Será que nós não estamos criando muita criança mascarada? Porque muitos de nós fomos criados para utilizar máscaras, para mentir. Ou você nunca chegou para o seu filho e disse assim: meu filho, não, diga que eu não estou quando alguém liga para você. Você está ensinando seu filho a mentir quando você fala isso. Ou quando você atravessa um sinal vermelho. Ele está observando tudo isso.
mas você se intitula ser um cidadão de bem, defensor dos princípios da família. E quando você se disse assim, chega em casa, agride todos no lar, no respeito às opiniões, e utiliza até da mão para bater e agredir, ou quem sabe matar. Quanto mais notarmos os estímulos externos, influências culturais, físicas, espirituais, sociais em nós mesmos, nossas possibilidades de relacionamentos com as outras pessoas serão cada vez mais autênticas e sinceras. Perceba o ambiente interno, veja o lado do outro, o outro é o outro, você é você, ninguém muda ninguém. Precisamos se adaptar ao processo, mas ao mesmo tempo ser sincero. Se eu for sincero, eu não tenho o que esconder. Eu não vou gerar arma para ninguém. Não vou ter vulnerabilidades para as pessoas utilizarem contra mim. E pela minha sinceridade e autenticidade, eu sigo minha vida em paz. Em casa, respeitando as pessoas com qual eu moro e vivo, convivo, e no meio social no qual eu me direciono. E ele diz para nós sermos autênticos, descortinando nossas reais potencialidades, que herdamos da divina paternidade, para que nós tenhamos paz. Esse é um exemplo importantíssimo que o autor quer nos dizer e propõe que nós sigamos. Lembre-se também, se você não se aceitar, quem é que vai te aceitar? Veja seus erros, seus defeitos, se perdoe, se entenda. Para que você também tenha a possibilidade de ser perdoado e que o outro também te entenda. E agradeça, tá aí a gratidão aí na tua frente por tudo que você tem conseguido e ao mesmo tempo por tudo que você tem a colocar neste mundo como propostas positivas, dentre elas a caridade. Espalhe caridade. Espalhe máscaras caídas. E concluo meu verbo com uma observação importante, dedicar uma das 7 noites da semana ao culto ao Evangelho no lar. Pode ser também manhãs ou tarde, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé em nossa família que Jesus irá em visita. Lembre-se que o Evangelho no lar vai te dar oportunidades para que você tire suas máscaras, para que você se entenda e se compreenda. E ao mesmo tempo vai te dar a oportunidade de entender o outro com suas imperfeições, com as suas incertezas e com as suas máscaras. Lembre-se que ninguém muda ninguém e que neste quesito nós precisamos realmente nos moldar de uma forma em que nós precisamos ser verdadeiros com o outro, não mentir, não agredir. E se ele for empático, que bom. Se ele for apático, deixe a apatia dele lá como é para ser. Se ele for agredido, se for no lar, denuncie essa agressão. Você não tem a obrigação de morar com uma pessoa que te maltrata e te agride. Você tem a necessidade realmente de perdoar, mas de morar. Tudo é um livre-arbítrio. Lembro que o plantio ele é opcional. Precisamos plantar coisas boas. Dentre elas, máscaras que precisam sair das nossas vidas. Para colhermos automaticamente o que nos é de merecimento. Precisamos praticar paz, serenidade, empatia, resiliência e, ao mesmo tempo, nossas fortalezas, muitas vezes adormecidas. Precisamos ser verdadeiros, sinceros. É claro que as pessoas não gostam de sinceridade, mas e daí? Você tem que ser sincera para a pessoa, não enganar ninguém. Precisamos automaticamente fazer deste mundo um mundo melhor. Um mundo que, se eu entender a lógica do Evangelho, eu posso propor uma mudança na minha vida, um renovar de atitudes, uma reforma íntima. E aos poucos,
Eu não dou cabimento a ser ninguém, porque eu sou aquela pessoa verdadeira no que eu digo, no que eu falo, nos meus atos e minhas atitudes. E com relação aos meus atos e minhas atitudes, vamos praticar a caridade, principalmente a caridade moral. A prática do bem, dar a mão amiga, deixar de lado orgulho e vaidade. O que foi dito aqui, orgulho e vaidade, atrapalha demais. Dinheiro não traz felicidade. Às vezes nós nos mascaramos para conquistar alguém que tem dinheiro. E sofremos como nós sofremos, como conseguimos conquistar essa pessoa, que só nos faz sofrer. Porque ela não é sincera com a gente, uma das coisas que ela principalmente faz é nos trair. E eu trago aqui para vocês a certeza de que nós somos amados e respeitados pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos. Terminar aqui minha fala, meu verbo, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos auxilie, para que a gente tenha a lucidez necessária para tirar essas nossas máscaras. E que aquelas pessoas que têm essa dificuldade, que elas sejam tocadas em seu coração e comecem a se perceber, se entender, saber quem elas são. Porque tem muito lobo hoje em sociedade. Eu disse que a pandemia fez muita gente mostrar quem realmente é, porque as máscaras delas caíram. Mas precisamos entender que nós não podemos mudar essas pessoas. E agradecer, pedindo a certeza de que esse mundo um dia ele vai entrar no processo de regeneração e o amor prevalecerá, tirando toda mágoa, ódio, ressentimento e o mal dentro de nós e dentro do outro. Até o próximo encontro. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.